que bom que você está participando de mais um Culto nos Lares. E hoje também estamos aqui por causa do nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. É muito bom estarmos reunidos para adorar a Deus, para meditar na sua palavra, esta palavra que orienta o nosso viver. E nós continuamos abordando a temática sobre o agir do Espírito Santo. E o vento soprou, continua a soprar e conduzir a nossa história. E por isso também eu quero trazer uma palavra bíblica registrada no Evangelho de João, no capítulo 14, os versículos 15 até 17. Se você quiser abrir sua Bíblia, pode fazer, ou então escuta agora esta palavra com a qual saudamos todos os irmãos, amigos que estão aí nos ouvindo, pessoal aqui da igreja de Ituporanga, mas também de tantos outros lugares. É muito bom estarmos juntos. E a palavra bíblica nos diz: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Eis aí, preciosa promessa de Cristo Jesus para a vida dos seus discípulos e discípulas, a todos nós que nele cremos e nele confiamos. E agora nós vamos ouvir um cântico, um hino com a banda Gênesis, intitulado Atos 2, e assim nos preparando para a meditação, a pregação deste dia, deste culto, que depois será compartilhado então pela pastora Lilian.
é uma alegria mais uma vez estarmos reunidos nas nossas casas para esse tempo tão precioso de culto, que é muito importante para a nossa vida. É importante você estar com sua família, ou mesmo se sua família não está próximo, mas você pode estar nesse momento buscando a direção de Deus, a força de Deus, também louvando e adorando a Ele. Ouvimos o hino, vem, ó Deus, nós estamos aqui tão sedentos de Ti, sedentos do Espírito Santo, da Palavra de Deus, que de fato a gente tenha esse desejo ardente no coração de ouvir a Palavra do nosso Deus. Por isso que a graça e a paz do nosso Senhor seja com você nesse momento de culto, de louvor também ao nosso Deus. E a nova série que estamos trabalhando já há 2 semanas, hoje é a terceiro domingo, e o vento soprou. No primeiro domingo nós vimos que o Espírito Santo é Ele que nos ajuda a crer, porque ninguém pode dizer Senhor Jesus se não for pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo. O pastor Valdecir compartilhou também da história dele com o Senhor Jesus, de como chegou a fé no Senhor Jesus, como tem sido esta caminhada. Domingo passado, nós vimos que o Espírito Santo nos vivifica, que Ele nos guia, que Ele nos ajuda também nos momentos em que estamos com dificuldades, Ele mesmo nos ajuda a orar, mas especialmente Ele quer nos orientar. E hoje nós queremos ver a respeito do Espírito Santo como o conselheiro, como aquele que veio para nos ajudar especialmente. Eu trago aqui uma palavra lá de João, o Evangelho de João, você pode abrir, mas também vamos colocar para você ler junto comigo, o capítulo 16, o finalzinho do versículo 4 até o versículo 15. E eu vou fazer a leitura e vai estar projetado aí também na linguagem Nova Versão Internacional. E essa palavra, então, é a palavra de Jesus, que diz o seguinte: não lhes disse isso no princípio, porque eu estava com vocês. Agora eu vou para aquele que me enviou. Nenhum de vocês me pergunta para onde vais? Porque falei essas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo o que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Até aqui esta palavra especial do Senhor Jesus, um pouquinho antes da sua morte na cruz. E nós encontramos aqui a palavra que no grego é paráclito, é o conselheiro, como aqui está traduzido, e muitas vezes é usado para falar do Espírito, o Espírito Santo. Esse Espírito que o Senhor Jesus diz, olha, eu preciso ir para que ele venha, para que ele desça. Se nós formos olhar a tradução da palavra paráclitos, é ajudador, intercessor, advogado, também é aquele que encoraja, aquele que exorta e aquele que consola.
Por isso, o Espírito Santo é aquele que de fato nos anima. Ele é aquele que também nos ajuda a corrigirmos o nosso rumo, a nossa caminhada, porque especialmente o Espírito Santo, ele vai nos ajudar a compreender a palavra de Deus. E é assim que o Senhor Jesus, já em todo esse discurso para os discípulos, em toda essa fala para os discípulos, que já começa alguns capítulos antes, ele vai falar e mencionar algumas vezes que ele precisa ir para que venha o conselheiro, ou para que venha o consolador, o Paráclitos. Por exemplo, no capítulo 14, o verso 26, nós encontramos Jesus dizendo: mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas, ele lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Jesus fala aqui que o Espírito Santo é aquele que vai nos ajudar a lembrar do que o Senhor Jesus falou. Ou seja, ele vai nos ajudar a lembrar da palavra de Deus. Por isso é tão importante que nós tenhamos a prática da leitura da palavra. A gente não vai poder lembrar daquilo que a gente nunca viu ou daquilo que a gente nunca ouviu, porque o Espírito Santo ele faz isso. Ele nos lembra no momento que nós vamos precisar de um versículo bíblico, de uma palavra que foi uma vez falada, pregada, que talvez seja uma palavra para nos consolar, ou seja uma palavra para nos encorajar. Eu, em algumas vezes, já comentei a respeito do testemunho do pastor Gilberto Celete, da APEC, e ele comenta que na sua infância ele decorou muitos versículos. E depois, na sua adolescência, ele acabou se desviando do caminho e acabou tendo uma adolescência e juventude bem conturbada, e acabou indo embora da sua casa, mas chegou um momento da sua vida onde ele viu que não estava legal. E aí ele disse: Deus, se tu existe, me dá vida. E ele comenta que ele estava lá no Nordeste, diante de uma praia, olhando para aquela maravilhosa criação de Deus, e quando ele fala isso, de repente ele lembrou dos versículos que tanto tempo atrás tinha decorado com a sua família. E aqueles versículos lhe deram vida, aquela palavra lhe deu vida de novo. Ajudou na história desse nosso amigo, desse pastor, que hoje trabalha muito com a evangelização de crianças, porque ele disse: olha, é importante que as crianças decorem a palavra, que elas coloquem na sua mente e seu coração essa palavra de Deus, porque no momento oportuno, Deus pode fazer lembrar da palavra. Talvez você tenha alguma experiência parecida, talvez em algum momento da sua vida, de aflição, de tribulação, de angústia, você de repente lembrou de uma palavra. Talvez não lembrou exatamente em que lugar da Bíblia estava escrito, mas lembrou que estava lá, que é a palavra de Deus para a nossa vida. Esse é o Paráclitos, esse é o conselheiro. O vento soprou, o vento sopra onde quer. E é preciso conhecer a palavra, para que Deus use essa palavra para nos ajudar, para nos animar, para nos consolar e até mesmo para nos exortar, ou seja, para chamar a nossa atenção quando nós estamos nos desviando do caminho e dizer: espera lá, não é isso que eu te ensinei, não é isso que eu quero para a tua vida, volta para o meu caminho. É o Espírito Santo que faz isso. Que de fato nós estejamos sedentos da palavra de Deus, para que o Espírito Santo também possa agir em nós, para que esse conselheiro possa nos ajudar. Essa palavra também é usada em João, capítulo 15, versículo 26, também palavras de Jesus, onde diz: quando vier o conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai,
o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. Ou seja, esse conselheiro, esse Espírito Santo do qual estamos falando já nesses domingos, ele não veio para pedir glórias para ele, para pedir a sua exaltação, mas justamente ele veio para anunciar a Jesus, para ajudar as pessoas a crerem em Jesus, porque é Jesus que é o caminho, a verdade e a vida. E é só por meio de Jesus, da sua obra, da sua vinda, morte e ressurreição, que nós podemos chegar até Deus, o Pai. Então é o Espírito Santo que nos ajuda, que nos revela o Senhor Jesus, que revela o Senhor Jesus a nós, como único Senhor e como único Salvador. Essa é a ação do Espírito Santo. Não é ao Espírito Santo que nós adoramos ou louvamos, mas é ao Senhor Jesus. E por meio de Jesus também glorificamos a Deus do Pai, porque o próprio Jesus diz que o Pai deu todas as coisas para ele, o que é dele é do Pai e assim por diante. Então nós podemos olhar para essa palavra e ver como é importante a ação do Espírito Santo. Lá em Efésios diz que o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, ele diz que é importante que a gente se deixe encher pelo Espírito Santo. E aí ele fala como nós vamos fazer isso? Com salmos, com cânticos de louvor, com oração, quer dizer, buscando a Deus. E aí a gente vai conseguir, de fato, permitir que o Espírito Santo haja em nós, como esse conselheiro que lembra da palavra em nós. Esse conselheiro que testemunha, que fala a respeito do Senhor Jesus para a nossa vida, para que permaneçamos firmes também na sua palavra. E aqui quando fala, então, no texto que foi lido logo no início desta pregação, fala de que esse conselheiro, ele veio para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É ele quem nos convence. É ele quem nos convence do pecado de não crer no Senhor Jesus ou de achar que não precisamos do Senhor Jesus. Nós todos somos pecadores, conforme a própria palavra nos diz lá em Romanos 3:23. Nós nascemos afastados do nosso Deus. Nós precisamos dele para a nossa vida, para a nossa salvação. Precisamos do Senhor Jesus. Mas só quando nós reconhecemos que somos pecadores, quando nós nos arrependemos, é que o Senhor Jesus pode fazer uma obra em nossa vida. É que Deus pode fazer uma obra em nossa vida por meio de Jesus. Então é o Espírito Santo que nos convence desse pecado. O próprio Jesus diz do pecado porque os homens não creem em mim. Infelizmente tem muitos que ainda não creem no Senhor Jesus. Mas se nós cremos, vamos buscar a Ele na nossa vida. E se nós não cremos, vamos procurar na palavra. Há vários testemunhos de pessoas que não criam no Senhor Jesus e que decidiram olhar para a Bíblia, especialmente para os evangelhos, como um objeto de estudo. E lendo essa palavra, reconheceram Jesus em sua vida. Esse conselheiro veio também para convencer o mundo da justiça. Nós não somos justos, nós não conseguimos fazer a justiça, só Deus pode fazer a justiça. Ele é o justo. Nós, de fato, merecemos a morte, a condenação eterna, mas Jesus, em sua misericórdia, Ele nos manda o seu Filho Jesus, que paga um alto preço, que morre na cruz por nós. E por isso nós somos justificados, uma outra palavra que é usada lá no livro de Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, muitas vezes. Jesus, ele pagou por nós, para que nós agora pertencêssemos a Deus. E o Espírito Santo, o conselheiro, é que nos lembra disso a cada dia, que nos ajuda a cada dia a estar com o Senhor Jesus. E mesmo que muitas vezes tenhamos falhado,
nos arrependemos e voltarmos para Deus. E dizemos, Deus me ajuda, porque sozinho eu não consigo, sozinha eu não consigo. Eu preciso do Teu Espírito Santo que me aconselha, que me ajuda, que guia a minha vida. E ainda a palavra que diz, Jesus diz que esse conselheiro, ele viria para convencer o mundo do juízo. Deus é amor, mas Ele também é juiz. Ele é justo. Nós às vezes não sabemos, não temos muito esse senso de justiça, né? Às vezes a gente diz, algumas pessoas até dizem, mas Deus é amor, então no final das contas todo mundo vai se salvar. Mas a palavra é clara, Jesus é o caminho. Só por meio dele é que a gente pode chegar a Deus o Pai. E Deus, ele é amor, sim, ele ama a todos. E ele é justo. Aqueles que desprezam essa palavra, aqueles que não dão a mínima para aquilo que o Senhor Jesus fez, eles também serão condenados. Se não cremos, a palavra lá em 1 João diz, quem tem o Filho tem a vida eterna. Quem não tem o Filho não tem a vida. Então, o Espírito é que nos ajuda para termos o Senhor Jesus e termos a vida. Mas é só quando nós reconhecemos que nós, sozinhos, nada somos. Podemos ter muitos bens, mas sem Deus, nós não somos nada. Não somos nós que vamos decidir sobre a nossa vida, especialmente sobre a nossa vida eterna. Coisas terrenas, sim, e nessas o Espírito Santo também quer nos ajudar. Ele quer ser o nosso conselheiro em todos os momentos da nossa vida, do nosso dia a dia. Ele nos guia a toda a verdade. Vivemos numa época onde às vezes a verdade é relativa e alguns dizem, o que é verdade para ti não é verdade para mim. Isso é o que o mundo coloca. Mas se o Espírito Santo está em nós, ele vai dizer o que está escrito nas Sagradas Escrituras. É a verdade de Deus para a nossa vida. E essa verdade às vezes dói, não é assim? A gente ouvir a verdade de um amigo, de um familiar, às vezes dói. Mas é a verdade e nos faz refletir, nos faz pensar e nos faz talvez mudar de rumo, de pensamento, de atitudes. É importante. Precisamos pedir para Deus, não vamos ser perfeitos, mas o Espírito Santo quer nos ajudar nisso. E às vezes a gente, já foi, mas o Espírito Santo vem e diz, tenha coragem, você vai conseguir da próxima vez. E a gente vai na próxima vez tentar fazer certo e não errado, como muitas vezes a gente faz. Quer dizer que esse conselheiro, esse Espírito da verdade, que nos leva a toda a verdade, que nos guia para a verdade de Deus, ele é aquele que nos lembra daquilo que nós lemos, daquilo que ouvimos, como eu coloquei antes aquela história do pastor Gilberto Celete. E eu quero encerrar aqui esse momento lembrando até uma história minha de como o Espírito Santo me guiou a uma palavra que se tornou uma palavra muito especial também na minha vida. Na minha juventude, eu já conheci o Senhor Jesus, eu li a Bíblia, eu era uma líder no ministério infantil, no ministério de louvor, lá na comunidade da onde eu vim. E eu tinha uma vida de oração, de buscar a Deus. Mas, como todos nós somos pecadores e infelizmente não estamos livres de pecar, só que é diferente porque a gente não vive mais no pecado, mas quando às vezes a gente deixa de vigiar, a gente acaba caindo na tentação. Fiquei valendo para alguém que conhecia a palavra de Deus. Mas eu me arrependi e pedi perdão para Deus, só que eu não me sentia perdoada.
Então, eu busquei a Deus em oração e naquela época eu busquei a Deus também em jejum e orando a Deus. No terceiro dia, eu trabalhava num escritório, onde em cima da mesa, então eu sempre tinha aqueles calendários que tem para cada dia um versículo bíblico, acho que era do Gotas de Orvalho, alguma coisa assim parecida, ou Luz e Vida, não vou fazer a propaganda agora, mas enfim, para cada dia tinha um versículo bíblico. E aí depois de uma semana sempre tinha uma meditação atrás. E eu lembro que naquele dia eu estava no escritório, eu sempre costumava chegar e já logo ler o versículo, mas aquele dia eu estava muito atarefada e não li. Logo pela manhã ali no escritório. E passou um tempo, acho que já era quase no final da tarde, eu fui passar pela minha escrivaninha e acabei esbarrando no calendário e ele caiu. Quando ele caiu, eu ajuntei o calendário e eu olhei para o dia, hoje eu não lembro mais qual dia era, e eu li o que está escrito em Isaías 44, 22. E essa palavra diz o seguinte: como se fossem uma nuvem, varri para longe suas ofensas, como se fossem a neblina da manhã, os seus pecados. Volte para mim, pois eu o resgatei. Eu quase comecei a chorar no escritório, mas na minha mente havia muito louvor e adoração a Deus, porque era essa palavra que eu estava precisando. Deus havia me ouvido, eu que não tinha ouvido a Ele ainda, e estava lá. E eu me senti perdoada, eu vi e senti que Jesus morreu na cruz por todos os meus pecados. Mais tarde eu aprendi que Jesus morreu na cruz pelos meus pecados do passado, do presente e ainda do futuro. E por isso eu posso me sentir lavada, regenerada, restaurada como uma filha amada de Deus. E é o Espírito Santo que faz isso. É o Espírito Santo que tocou em mim naquele momento e que já há muito tempo atrás, quando a pessoa talvez escreveu aquele calendário, pôs aquela palavra para aquele dia, para a minha vida. E com certeza você também teria muitas histórias para contar. Mas se você não tem ainda, leia a palavra de Deus. Busque um devocionário. Eu teria várias histórias aí para contar também, de devocionários, de palavras que vieram e falaram fundo ao meu coração. Mas a gente precisa estar aberto para o agir de Deus e para o Espírito Santo. Que Deus nos ajude e nos encha com seu Santo Espírito. Que Ele derrame em nós do conselheiro, que Ele coloque em nós o conselheiro, para que Ele nos guie, para que Ele nos ajude em todos os momentos. E tenha certeza de que quando você vai ler a palavra, ore antes e Deus vai te mostrar. Eu não diria para você pegar a Bíblia e abrir em qualquer lugar, mas talvez busque ajuda de um devocionário, ou então comece a ler o livro dos Salmos, ou Provérbios, ou comece lá em Mateus, e Deus vai, quando precisar, fazer você lembrar daquela palavra que você vai estar precisando, seja para corrigir a tua vida, seja para consolar, seja para encorajar. Ele vai te ajudar a compreender a palavra e a colocar também a palavra para o dia que você precisar. Que Deus assim nos ajude a permanecer firme nesta palavra. Amém. E eu convido você que está ali no seu lar, sozinho ou com sua família, para chegarmos diante desse Deus, esse Deus que fala a nós, esse Deus que nos lembra da sua palavra e que nos revela o Senhor Jesus por meio do Espírito Santo. E assim nós oramos. Ó Santo e Eterno Deus e Pai, nós queremos te louvar e agradecer, porque o Senhor cumpriu a tua promessa. Jesus, ele prometeu aos discípulos o conselheiro, e eles o receberam, bem como também nós, que cremos no Senhor Jesus. Já cremos porque o Espírito Santo está em nós, e ele nos guia a toda a verdade,
A Tua palavra é verdade, ó Deus, restaura em nós o gosto pela Tua palavra, pelo estudar da Tua palavra, Senhor amado. Pessoas talvez que tenham dificuldades, mas que possam ouvir em alguns momentos, para assim, ó Deus, também serem encorajados, serem consolados, serem também corrigidos e exortados por meio da Tua palavra. Deus querido, o Senhor sabe o que cada pessoa que está agora no seu lar, falando contigo, o que cada pessoa está precisando. Que cada um possa derramar diante de Ti o seu coração e esperar em Ti, na Tua palavra, aquilo que o Senhor vai trazer para animar, para fortalecer na fé, para corrigir, refazer a história. Senhor querido, eu Te louvo porque o Senhor tem conduzido a minha história, Te louvo pela minha família e com certeza cada um pode louvar pela família que o Senhor tem concedido. Te louvo porque o Senhor tem mostrado e revelado na Tua palavra a Tua vontade, por isso nos ajuda a permitir que a Tua vontade seja feita também na nossa vida. Deus amado, seja com cada pessoa, seja com cada família, guiando, dirigindo a vida de cada um deles e derramando sobre cada pessoa do Teu Santo Espírito, derramando sobre cada pessoa o conselheiro que vai, Senhor amado, lembrar na Tua palavra, que vai revelar o Senhor Jesus e fortalecer na fé no Teu Filho. Assim eu coloco, Deus, a nossa vida, coloco a minha vida e a vida de cada um que está nesse momento diante de Ti, em Tuas mãos, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E não esqueça, no próximo domingo, esteja conosco novamente para mais um tema desta série, E o Vento Soprou. Vamos ver o que o vento vai soprar para nós. Que nessa semana o Espírito Santo guie a sua vida, que Ele o encoraje, que Ele o fortaleça a cada dia. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, nós fomos brindados com esta palavra neste domingo, dia do Senhor. Que ela também nos fortaleça nessa certeza de que o Espírito Santo continua soprando em nossos dias, em nosso viver, e assim também nos guia nos propósitos do Senhor. E nós queremos pedir que a bênção do nosso Deus eterno seja agora com cada um e cada uma de vocês. Deus Todo-Poderoso, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, abençoe tua vida, abençoe tua família. O Senhor esteja contigo hoje e sempre, e Ele te dê a paz. Amém. Amém. Bom domingo, até mais. Bom domingo. Bom domingo. Tchau. Tchau. Em toda a história